Fala galera, bem-vindo ao nosso Aprofundando o Pareto de Intoxicações Exógenas. Vamos lá nessa questão, uma questão da UFSC de Santa Catarina, que tem um nível de dificuldade alto, mas vai servir aqui pra gente aprofundar nosso Pareto, aprender mais e, se cair questões difíceis assim, a gente saber gabaritar na nossa prova. Vamos lá? Então vamos lá. Intoxicações por diferentes substâncias apresentam em comum a necessidade do manejo de via aérea. Assinale a alternativa com a substância que acarreta o maior risco de hipoxemia durante a intubação orotraqueal. Alternativa A, lítio. Alternativa B, tricíclicos. Alternativa C, antiepilépticos. Alternativa D, organofosforados. E alternativa E, benzodiazepínicos. Então vamos lá. Importante a gente saber que diante de uma intoxicação exógena, a gente tem que tentar ali deduzir, às vezes a família já chega ali trazendo o material que causou essa intoxicação, mas às vezes a gente precisa deduzir de que foi aquela intoxicação exógena. Então aqui ele quer saber qual que é a substância que vai causar o maior risco de hipoxemia durante a intubação orotraqueal. Muitas vezes a gente tem aquelas intoxicações que afetam a parte respiratória e a gente precisa ter uma via aérea para aquele paciente, garantir uma via aérea. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar em intoxicação exógena é o antídoto. A segunda coisa que a gente precisa pensar, via aérea, certo? Então, vamos lá. Qual desses daqui que vai causar ali a hipoxemia? Então, aqui é um conhecimento que ele é realmente um conhecimento que você vai aprender aqui, que apareceu nessa questão, mas que a gente não vê caindo com frequência assim nas provas, graças a Deus. Aqui ele cobra um conceito de uma síndrome intermediária que acontece nas intoxicações por organofosforados. Mas vamos lá, vamos com calma. Então vamos lá, primeira coisa, o lítio, ele vai fazer mais alterações voltadas à questão ali renal, a paciente pode precisar fazer uma hipercalemia, então não tem tanto essa parte respiratória, embora todas as intoxicações elas podem chegar em um ponto que vai ter hipoxemia, necessidade de via aérea, mas a princípio não vamos marcar essa. Então o que mais está associado aqui realmente são os organofosforados. E aí eu deixei aqui um quadrinho para a gente comparar, porque na verdade a síndrome intermediária dos organofosforados ela pode ser comparável ali até mesmo com a síndrome de Guillain-Barré, com neuropatia, justamente por esse acometimento da parte respiratória. Então, os organofosforados, eles podem causar paralisia de nervos motores cranianos, apneia súbita, paralisia dos músculos respiratórios do pescoço, e o mecanismo para isso acontecer é justamente a paralisia funcional seguida de necrose de placa motor. E, na verdade, isso acontece quando a gente tem um excesso de comprometimento ali dos receptores muscarínicos, e aí a pessoa ela fica sem musculatura para fazer essa respiração. Então, justamente por isso, ela está muito associada com a parte de comprometimento respiratório, de hipoxemia, e o nosso gabarito aqui é justamente a letra D, de organofosforado, mas aqui um conhecimento que é um pouquinho mais específico, que é o conhecimento da síndrome intermediária, que a gente vai pensar ali de forma análoga a Guillain-Barré, neuropatia tardia, que é um comprometimento importante da parte da musculatura respiratória. Questão difícil, questão muito específica, questão que não aparece com muita frequência nas provas, como eu comentei com vocês, mas que aqui vale o conhecimento da síndrome intermediária. Deixei o quadrinho aqui para vocês, para a gente revisar esses pontos. Para quem tiver dúvidas sobre isso, dá uma olhadinha, mas não vai aparecer na prova de vocês. Felizmente, aparece com muito pouca frequência. Se você quer saber que a intoxicação por organofosforado se relaciona a elevado risco de hipoxemia durante a intubação orotraqueal, justamente pela presença da síndrome intermediária. Certo, galera? Até mais!